Durante décadas, o recado foi o mesmo. Vocês fazem carros confiáveis, nós fazemos carros de verdade. Nas pistas mais respeitadas da Europa, os japoneses eram tratados como figurantes, enquanto BMW, Audi e Mercedes desfilavam potência, som e status, ultrapassando carros japoneses sem cerimônia. Volta após volta em Nürburgring, ficava claro quem mandava e quem só assistia. A Toyota Lexus aceitou o rótulo, confiável, correta, entediante, sem alma. Até que algo mudou. Porque chega um momento em que o respeito não vem com números de vendas, nem com prêmios de eficiência. Vem com confronto, vem com risco, vem com ego ferido. E quando a maior fabricante do planeta decide que não vou mais pedir permissão, bom, o impacto não é nada discreto. Um projeto que nasceu da frustração, da humilhação acumulada, da necessidade quase pessoal de provar algo. Um V8 biturbo criado do zero, uma aerodinâmica pensada para vencer, não para agradar. Um carro feito para devolver cada ultrapassagem sofrida no passado. Hoje, você vai entender por que esse não é apenas mais um super esportivo, e sim um acerto de contas. Um grito tardio de orgulho, e talvez a última vez que o Japão olha para a Europa e diz, sem hesitar, nós ainda sabemos fazer isso melhor do que vocês. GRGT, a resposta à humilhação. Há alguns anos atrás, era meados dos anos 2000 e o mundo automotivo vivia seus últimos suspiros de inocência. A Porsche ainda fazia o 911 naturalmente aspirado que cantava até 9.000 RPM. A Ferrari tinha acabado de lançar o Enzo, um monstro V12 que parecia ter escapado de uma pista de corridas. Sua rival de casa, Lamborghini, mostrava que motores grandes e dramáticos ainda vendiam sonhos. O mercado de supercarros estava em plena forma e a Europa dominava completamente. Porém, no Japão, a história era completamente diferente. E hoje eu não estou usando imagens ilustrativas da história porque eu quero que você tenha em mente aí a nossa marca, a Born to Fast. Essa camiseta aqui que já viajou o mundo, tá? Fui para China, Austrália, Indonésia, vários lugares. Porque o que eu mostro e ofereço a vocês, eu uso. E essa aqui é criação própria. Então eu queria te pedir um voto de confiança. Tem um QR Code aparecendo durante o vídeo e um link na descrição. Você aí revoltadinho da internet, que tá sempre comentando, pistolando nas coisas, dá uma respiradinha hoje e dá uma moral pra nós aqui, porque eu sei que você gosta dos nossos documentários, às vezes a gente fala alguma coisa aí que você não gosta, que você comenta, beleza, tá tudo certo, você é bem-vindo aqui desde que nos trate com respeito, mas hoje eu queria pedir pra você dar essa moral e verificar apenas o site, sem compromisso, clica no link aí e veja os 3 modelos que a gente preparou aí pra vocês com muito carinho e respeito a você aí, que eu sei que você aprecia coisas boas. Fechou? Então não custa nada, para de ficar só com raiva aí na internet e dá uma moral para quem trabalha de forma honesta, aberta e tá sempre aí na resenha com vocês. Tamo junto! A era dourada dos JDM estava morrendo em ritmo lento, e todo mundo sabia disso. O Supra tinha sido descontinuado em 2002, deixando um vazio que nenhum outro carro japonês conseguia preencher. O NSX, original da Honda, estava em seus últimos suspiros, prestes a ser aposentado. Já o Skyline GT-R R34 da Nissan era história antiga, substituído por versões que os puristas insistiam que não tinha a mesma alma. E a Toyota? Bom, era a marca que seus pais dirigiam, já que entregava carros confiáveis e previsíveis. O Prius havia se tornado o símbolo definitivo da empresa por escolha estratégica. A fabricante decidiu que o futuro da indústria automotiva era eficiência, economia, responsabilidade ambiental e aquele blá 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 todo. Eles não estavam errados e as vendas provavam isso. Mas para qualquer entusiasta que cresceu assistindo Supra enfrentar Ferraris em revistas especializadas dos anos 90 e que sonhava com o MR2 Turbo, era como ver um velho amigo talentoso desistir de todos os seus sonhos e se contentar com uma vida tranquila, sem grandes feitos.
Mesmo a Lexus, a divisão de luxo que a Toyota criou em 89, especificamente para competir com Mercedes-Benz e BMW no mercado premium norte-americano e global, estava perdendo a batalha na emoção. Eles faziam carros refinados, silenciosos, com acabamento impecável e qualidade lendária, como o LS, reconhecido como um dos sedãs de luxo mais confiáveis do mundo. Mas e aquele elemento intangível que faz você querer dirigir só por dirigir? O coração acelerado que os alemães ainda conseguiam entregar? Bom, isso não existia mais há tempos. O SC430 foi uma tentativa de Grand Tour da Lexus que não empolgou ninguém. O ISF era competente, mas não era nem de perto um M3. E, enquanto isso, do outro lado do mundo, em um circuito em meio à floresta, algo estava acontecendo e que a maioria das pessoas nunca viu, nunca soube, mas que mudaria completamente a trajetória de uma empresa inteira. A humilhação. Se você não conhece, Nürburgring não é apenas uma pista de corridas, é um teste de humildade. Com mais de 20 km de extensão, mais de 150 curvas, elevações brutais e depressões que testam cada parafuso de um carro, o Inferno Verde é onde equipes, fabricantes e montadoras do mundo inteiro vão para descobrir se seus carros realmente funcionam ou se estão apenas fingindo funcionar. Durante muitos anos, os pilotos de teste da Toyota viviam a mesma rotina degradante nesse circuito. Eles chegavam na pista com seus protótipos, novos modelos em desenvolvimento, envoltos em camuflagem, se preparavam para mais uma sessão de testes, aceleravam saindo dos boxes e passavam o dia inteiro checando os espelhos retrovisores, já que sempre tinha alguém mais rápido vindo atrás. Desde BMW M3 e M5, Porsche 911 GT3, Mercedes AMG SLS e Audi R8. Todos passavam pelos protótipos de Toyota e Lexus como se eles fossem cones de trânsito trajados de carro que ainda nem existiam oficialmente. Não era questão de alguns décimos de segundo, era questão de vários segundos por volta. Em uma pista como o Inferno Verde, isso significa quilômetros de distância. Os engenheiros da Toyota tinham uma expressão interna para o dia em que isso mudaria. Eles diziam que queriam fazer um carro que permitisse apenas olhar para frente. Isso significava que finalmente teriam um carro rápido e que não iriam mais se preocupar com quem viria atrás olhando através do retrovisor. Então, começou o projeto do Lexus LFA. O LFA foi a tentativa ambiciosa da divisão de luxo da Toyota de finalmente competir no território sagrado dos supercarros europeus. O projeto começou em 2000, levaria quase uma década para ver a luz do dia, com fortunas incalculáveis sendo gastas no projeto. Apenas 500 unidades seriam produzidas, com cada uma feita essencialmente à mão. Eu te conto mais detalhes já já. Porém, quando o LFA finalmente foi revelado ao mundo, a mídia especializada riu e debochou. 375 mil dólares por um Lexus? Você pode comprar 2 Porsche 911 Turbo com esse dinheiro e ainda sobra. Por que alguém pagaria isso em um Lexus quando poderia ter uma Ferrari? Bom, a credibilidade simplesmente não existia. As vendas foram terríveis e levou anos para que a Lexus conseguisse colocar 500 unidades planejadas nas mãos de clientes. E a ironia? Bom, especialistas reconheceram o LFA como uma das maiores conquistas da engenharia automotiva moderna, e mesmo assim não apaga a humilhação do lançamento. Mas então veio 2010 e as 24 horas de Nürburgring. A equipe Gazoo Racing da Toyota finalmente conseguiu uma vitória em sua categoria com um LFA especialmente preparado para corridas. Akio Toyoda, presidente da empresa e neto do fundador, estava lá, literalmente dentro de um dos carros, correndo sob o codinome Morizo, o nome que ele usa até hoje quando compete. Foi uma vitória histórica para a equipe, mas quem levou a vitória absoluta foi a BMW com um E92 M3 de rua preparado. Era, na essência,
um sedã esportivo de 4 portas que qualquer pessoa com dinheiro suficiente poderia comprar em uma concessionária, que foi modificado e preparado, e que nas mãos de pilotos profissionais foi mais rápido que o supercarro de fibra de carbono da Lexus. Akio não é apenas um executivo de terno que gosta de carros como hobby de finais de semana. Ele foi pessoalmente treinado por Hiromu Naruse, um dos pilotos de testes mais respeitados e lendários da história automotiva japonesa. Ele entendia o que significava um carro ter alma, e naquele momento, naquele paddock, ele entendeu com clareza dolorosa que tanto Toyota quanto Lexus tinham perdido completamente a sua. A resposta seria contratar melhores engenheiros, investir mais grana e mudar completamente a cultura da empresa. Por isso, entraria em jogo a Gazoo Racing, fundada em 2007 como um projeto meio experimental, meio que no improviso. A ideia inicial era simples: usar a competição como ferramenta de desenvolvimento de carros de rua. Se coloque na pele dos engenheiros que entravam em Toyotas em 2010. Eles cresceram em um mundo onde a Toyota significava Prius, onde a maior emoção no trabalho era conseguir mais meio litro de eficiência. Não havia memória institucional dos dias de Supra ou do Celica GT4. Como é que você ensina essas pessoas a fazerem carros que emocionam, sendo que as suas próprias referências são o oposto de tudo isso? A resposta era colocá-los para trabalhar em projetos de corridas e dar novas referências. O primeiro resultado concreto dessa mudança apareceu no Rally. O GR Yaris, lançado em 2020, virou um laboratório móvel, um carro pequeno onde engenheiros jovens finalmente puderam aprender. Na prática, como fazer tração integral funcionar de verdade em estradas de terra, lama, asfalto. Ali, eles começaram a entender distribuição de torque, rigidez estrutural e aerodinâmica em projetos compactos. Aprenderam do jeito mais honesto possível, fazendo, errando, voltando para a oficina e tentando tudo de novo. O GR Corolla segue a mesma lógica, só que em um terreno ainda mais simbólico. Pegar o carro mais comum da linha Toyota, o Corolla, sinônimo de transporte confiável e absolutamente sem emoção, e transformá-lo em algo com 300 cavalos extraídos de um motor 3 cilindros. Agora era sobre provocar desconforto e ensinar que até o mais banal carro pode ser divertido se alguém se importar o suficiente. O GR Supra, desenvolvido em parceria com a BMW em 2019, ocupa outro espaço nessa conversa, pois é envolto de controvérsias, já que todos queriam um carro 100% Toyota e não foi. Porém, por trás da polêmica havia uma preocupação real: não deixar morrer dentro da empresa o pensamento de tração traseira pura, equilíbrio de chassi e carros que existem simplesmente pelo prazer de dirigir, enquanto o resto da indústria se acomoda em trações integrais, cheios de modos de condução e pouca alma. Para mostrar alma e espírito esportivo, nada melhor que Le Mans. A Toyota não foi para contar história de comerciais, foi para ganhar e levou isso a sério a ponto de construir um hypercar híbrido inteiro do zero, desenvolver sistemas avançados de recuperação de energia e colocar seus engenheiros e pilotos sob a pressão mais cruel que o automobilismo oferece. As vitórias vieram em sequência: 2018, 19, 20, 21 e 22. 5 seguidas. Um carro que servia como banco de testes vivo para tecnologias que, mais cedo ou mais tarde, chegariam aos carros de rua. Enquanto algumas marcas tratam um dos eventos mais tradicionais de automobilismo do mundo como um palco de puro branding, a Toyota tratou como campo de batalha e testes. Cada um desses projetos virou um degrau. Um lugar onde a nova geração aprendeu não só a fazer carros funcionarem, mas a fazer carros que dão realmente vontade de dirigir sem motivo algum. Eles não viveram a era dourada, então alguém precisava mostrar o que foi perdido, provar que eficiência e emoção podem andar juntas, e por isso o GR GT é simbolicamente esse último degrau, o ponto onde tudo isso se encontra, a hora em que a Toyota olha para trás, lembra quem foi e segue em frente sabendo exatamente o que está fazendo. Fechando a ferida.
Aqui está a jogada verdadeiramente radical do GR-GT, a coisa que separa este projeto de praticamente todo outro supercarro moderno. Ele não começou como um carro de rua que depois ganhou uma versão de corridas. Ele começou como um carro de corridas GT3 que, simultaneamente, ganhou uma versão de rua. E entender essa distinção é fundamental. Desde o primeiro esboço, a primeira reunião de projeto, existem dois GR-GTs, sendo desenvolvidos em paralelo absoluto. Um vai correr em campeonatos GT3 ao redor do mundo, e o outro, você, teoricamente, se tiver o dinheiro, pode dirigir aí pela sua cidade. Fundamentalmente, eles têm a mesma estrutura de alumínio com nós estruturais fundidos e extrusões de alta resistência. A mesma técnica que a Lexus aprendeu fazendo o LFA. A mesma posição do motor, com o centro de massa do V8 atrás do eixo dianteiro. Mesmos pontos de fixação de suspensão, braços e geometria, e até mesmo as configurações de refrigeração, porque um carro de GT3 não pode superaquecer em Spa-Francorchamps, e o carro de rua não pode superaquecer no trânsito de Los Angeles. Em termos de aerodinâmica, o supercarro foi desenhado literalmente de trás para frente, de fora para dentro. Engenheiros aerodinâmicos definiram primeiro os fluxos de ar necessários, os requisitos de downforce para alta velocidade, os pontos críticos de refrigeração para motor, transmissão, freios, intercoolers dos turbos. Só depois que tudo isso estava definido, mapeado, testado em túnel de vento, os designers foram chamados e receberam a seguinte tarefa: ok, agora faça tudo isso parecer um Toyota. O resultado é um carro que parece agressivo, angular, quase brutal. Não porque designers queriam fazer um carro de aparência agressiva, mas porque a física mandou. Aquelas entradas gigantescas na frente alimentam radiadores separados para motor, transmissão, óleo, intercooler dos turbos. Os dutos NACA nas laterais, aquelas entradas retangulares que extraem ar quente da unidade de potência, pois com turbos em configuração Hot V, o calor é um problema real. O difusor traseiro exagerado foi copiado quase diretamente de um carro GT3, pois é funcional. Até os faróis contam uma história. Eles têm um formato específico que trazem referências diretas aos hypercars de Le Mans da Toyota. Em termos de dimensões físicas, o GR-GT é maior que um Porsche 911, tanto em comprimento quanto em largura, e é tão baixo quanto um Lamborghini Murciélago, aquele carro icônico dos anos 2000. As proporções e dimensões são surpreendentemente próximas do Mercedes AMG GT, já que esse é provavelmente o concorrente direto e mais óbvio em termos de conceito, posicionamento e mercado-alvo. Debaixo daquele capô absurdamente largo está um V8 de 4.0 litros biturbo completamente novo. Não é uma evolução de algum motor Lexus existente, é um projeto completamente limpo, desenhado, pensado primeiro e principalmente para aplicação em motorsport e depois adaptado para uso em rua. A configuração é um Hot V, o que significa que os turbocompressores ficam instalados dentro do V do motor, entre os dois bancos de cilindros, em vez da configuração tradicional com turbos nas laterais. Isso torna o conjunto incrivelmente compacto, melhora drasticamente o tempo de resposta, porque os canos de escape são curtíssimos, mas também transforma toda a região do motor em um forno. É uma escolha feita pensado em performance pura e resposta do acelerador. E aqui um último detalhe, grudado nesse V8 tem um motor elétrico que não está ali para dar autonomia em modo elétrico, nem para impressionar vizinhos, nem para a Toyota bater metas de emissões corporativas. Ele está ali para fazer uma única coisa: eliminar completamente qualquer sensação de turbo lag. Utilidade para performance. Motores turbocomprimidos, por mais eficientes e poderosos que sejam, têm um problema inerente à física de seu funcionamento. O motor elétrico no GR-GT resolve isso de forma elegante e brutal. Ele simplesmente preenche o vazio. Você pisa no acelerador, o motor elétrico responde instantaneamente, porque eletricidade age na velocidade da luz, e quando os turbos acordam meio segundos depois, já está sendo empurrado para o banco. O resultado dessa combinação é de pelo menos 650 cavalos de potência e pelo menos 850 Nm de torque. A Toyota fez questão de deixar claro que esses números finais de potência ainda podem aumentar. É um layout clássico: motor na frente,
potência atrás. Toda essa força é direcionada exclusivamente para as rodas traseiras, mas com um truque crucial de engenharia. O motor V8 está posicionado longe, atrás e dentro do chassi, tão recuado que a distribuição de peso favorece a traseira em 45-55. O carro pesa aproximadamente 1.700 kg, consideravelmente mais leve que o Mercedes AMG GT 63S e-Performance híbrido e praticamente idêntico em peso ao Porsche 911 GTS híbrido. Para um carro com estrutura completa de alumínio, teto e capô de fibra de carbono, sistema híbrido funcional com bateria e motor elétrico é um número honesto e realista. A velocidade máxima declarada é de 320 km por hora. A aceleração de 0 a 100 km por hora não foi divulgada oficialmente, mas com esse nível de potência, esse peso, essa tração traseira e pneus Michelin Cup 2, algo na casa de 3 segundos para baixo é garantido. A empresa hoje tem duas frentes operando sob o mesmo nome e compartilhando a mesma infraestrutura. Uma delas faz o Prius, o RAV4, o Camry, Corolla. Híbridos ultra confiáveis que rodam 300 mil quilômetros sem reclamar. É a Toyota que todo mundo conhece, respeita e considera meio sem graça. Já a outra é a própria Gazoo Racing, que faz Yaris de rally, que vence campeonatos mundiais e que constrói hypercars híbridos que conquistaram Le Mans 5 vezes consecutivas. O GR GT é o ponto onde esses dois mundos colidem frontalmente. É onde a disciplina da engenharia encontra a paixão irracional por velocidade. Porém, aqui está uma possível verdade inconveniente. Esse carro não vai dar lucro. Custou fortunas absolutas para desenvolver e provavelmente vai empatar financeiramente na melhor das hipóteses. E mais provavelmente vai operar no vermelho por toda a sua vida de produção. Então, por que existe? Porque o GR GT não é um produto no sentido tradicional. É investimento de longo prazo em capital humano, não em retorno financeiro trimestral. Aqui o Toyota sabe algo que nem todos os CEOs entendem. Ele não vai estar aqui para sempre. Está se aproximando dos 70 anos e já começou a passar o bastão da liderança. E tudo o que ele construiu na Gazoo Racing ao longo dos últimos 15 anos precisa sobreviver sem ele. O custo da dignidade. O GR GT é a mensagem cristalizada para a próxima geração de líderes dentro da Toyota. Vocês podem fazer isso, vocês devem fazer isso, não deixem morrer. E tem outro ângulo que não pode ser ignorado. O mundo está mudando drasticamente. Motores de combustão interna estão sendo progressivamente eliminados. Regulamentações de emissões ficam mais rígidas a cada ano. E a eletrificação não é apenas mais uma possibilidade distante. Cidades ao redor do mundo já baniram ou estão banindo carros a combustão de seus centros. E no meio disso tudo, de todo esse movimento inevitável em direção a motores elétricos, a Toyota construiu um V8 completamente novo do zero. Esse pode muito bem ser um dos últimos V8 totalmente novos que o mundo verá de uma grande fabricante de automóveis. É quase o mesmo raciocínio do V10 no Lexus LFA na época. Aquele motor era objetivamente impraticável e custou uma fortuna para desenvolvê-lo. Não à toa, tinha aplicação única a 500 carros. Já esse V8 híbrido no GT é uma versão 2025 da mesma ideia. É a Toyota dizendo: o mundo está mudando sim, eletrificação está vindo, sim, mas ainda existe espaço para emoção, para som, para a sensação de um motor respirando. E agora chegamos à pergunta que provavelmente você aí está se fazendo desde que o vídeo começou. O quanto vai custar essa declaração de princípios em forma de carro? Algumas publicações especializadas já começaram a jogar números, entre 400 e 500 mil dólares. Também dizem que será um carro ultra exclusivo, produção extremamente limitada, vendido apenas através de concessionárias Lexus selecionados para clientes especiais. Mas dá para dizer também que, se a Toyota quisesse vender o modelo como Lexus, ele já teria sido nitidamente um Lexus desde o início. Na época do Lexus LFA, tinha todo o sentido estratégico e de marca. É um braço premium
a parte da empresa que compete diretamente com o Mercedes-AMG e BMW M. Um supercarro de $375 mil fazia sentido como produto Lexus, encaixava no posicionamento de marca. Já o GR GT, não. Ele tem a marca Gazoo Racing estampado em letras grandes. Um design frontal que usa linguagem visual similar ao Prius, o carro híbrido econômico que define a Toyota para o mundo. E isso é puro marketing, é declaração intencional. Isso é um Toyota, é um produto da nossa divisão de performance e estamos orgulhosos disso. Eles não estão tentando repetir a jogada do LFA. Não estão fazendo um supercarro de prestígio ultra exclusivo para a marca de luxo. Eles estão estabelecendo a GR como uma marca de performance legítima que pode competir no topo. Então vamos aos números realistas baseados em competição de mercado. O Mercedes-AMG GT63 SE Performance, que é híbrido como o GR GT e tem posicionamento similar, custa aproximadamente $200 mil. O Porsche 911 GTS, que também agora é híbrido, está na casa de $175 mil. E o Corvette Z06, que é o mais acessível dessa categoria de supercarros americanos, sai por cerca de $110 mil. O GR GT vai competir diretamente com esses carros, com o topo da categoria Premium Performance, que ainda é remotamente acessível para entusiastas bem-sucedidos financeiramente. A Car and Driver diz que o carro poderá chegar por uns $350 a $400 mil. É o tipo de dinheiro que 99% das pessoas nunca vão ter disponível para um carro como esse. Ele está dentro do contexto absurdo de supercarros para o mercado que realmente importa. Entusiastas sérios com recursos financeiros disponíveis. E logo ao lado do anúncio do GR GT, a Toyota soltou outra bomba que poucas pessoas estão realmente processando: um conceito de um novo Lexus LFA elétrico. Um Lexus LFA elétrico soa como heresia, porém faz sentido. Isso significa que acreditam genuinamente que o pico da engenharia automotiva na próxima década está na eletrificação. E quando você olha o portfólio de desenvolvimento, você percebe que não é marketing vazio. Eles realmente estão tentando descobrir como trazer de volta alma, emoção, satisfação por carros sem motor de combustão, ou não completamente a combustão. Eu só trouxe esse exemplo do LFA elétrico para mostrar como o GR GT se torna algo ainda mais significativo dentro dessa narrativa. É o lugar onde Toyota está ativamente ensinando sua próxima geração de engenheiros como fazer um carro se sentir vivo, como fazer metal e mecânica se comunicarem com o motorista através de vibração, som, resposta do acelerador, feedback através do volante e pedais. Se o GR GT é o capítulo final do livro sobre motores de combustão, o LFA elétrico seria a primeira página do próximo livro, que muitos não querem nem ler. Dois caminhos diferentes explorando a mesma filosofia central: fazer carros que emocionam. Aqui, não podemos deixar passar o seguinte fato: a Toyota pegou uma marca que nos anos 2000 era praticamente sinônimo de transporte sem emoção e construiu uma linha completa e respeitável de carros genuinamente esportivos. Fizeram o Camry, o RAV4, mais recentes, tão bons, tão bem executados, que literalmente tem listas de espera e pessoas brigando por alocações em concessionárias. E até o Prius, o símbolo definitivo de carro sem graça, ficou esteticamente interessante nas gerações mais novas. E quem teria previsto isso há 10 anos? Bom, ninguém. Esse contexto histórico de transformação real ao longo de 15 anos importa quando avaliamos o futuro. É uma geração inteira de engenheiros, designers, pilotos de testes que aprenderam uma lição fundamental. Números em papel importam menos que a sensação do volante, que às vezes você precisa fazer escolhas que não fazem sentido em planilhas, mas sim porque são certas para a alma do carro. A mecânica e a dinâmica do GR GT vão ser debatidos interminavelmente em fóruns online, e o preço vai fazer algumas pessoas reclamarem ou sonharem com ele. E quando o modelo finalmente chegar às ruas, quando os primeiros proprietários sortudos ligarem aquele V8 híbrido pela primeira vez em uma manhã fria, quando pisarem no acelerador e sentirem resposta elétrica instantânea, seguido pelo urro dos turbos acordando, quando olharem pelo retrovisor em Nürburgring e virem apenas asfalto e não alemães ultrapassando, talvez finalmente
entendam o que esse projeto sempre foi. Nunca foi sobre fazer o carro mais rápido do mundo, foi sobre recuperar a dignidade perdida, sobre finalmente poder olhar para frente. Só que tudo isso começou com o LFA, os inúmeros sacrifícios feitos, bilhões gastos e até uma vida perdida no processo. Bom, deixa eu te contar a história completa que antecede tudo isso. Se ajeita aí que eu te vejo em 5 segundos. Se você quer aprender a fazer vídeos documentários como esse, eu deixei um link na descrição.